Bem-vindos, esse é o podcast Um Dia na Vida de Adão e Eva 1. Aproveitem! Episódio: Um Dia na Vida de Adão e Eva. Um dia na vida de Adão e Eva. Alguns teólogos ou cientistas cristãos têm procurado conciliar a história de Adão e Eva com a teoria da evolução. O padre jesuíta Teilhard de Chardin, que tentou construir uma visão integradora entre ciência e teologia, através de suas obras, legou para a sua posteridade uma filosofia que reconcilia a ciência do mundo material com as forças sagradas do divino e sua teologia. Ele logrou construir uma visão integradora entre a ciência e teologia. Ele se dispôs a desfazer o mal-entendido entre a ciência e a religião. John Walsh, filósofo e teólogo americano, professor e investigador emérito da Universidade de Georgetown, criador do conceito da teologia evolucionista, diz que o retrato da vida proposto por Darwin constitui um convite para que ampliemos e aprofundemos nossa percepção do divino. Segundo também Campbell Joseph, mitologista americano, o mesmo afirma que a metade da população mundial acha que a metáfora das suas tradições religiosas são fatos. A outra metade afirma que não é fato e que as metáforas religiosas são mentiras. Talvez a tarefa mais complexa das ciências humanas é definir onde começa o ser humano, como datar a origem da humanidade. Trago esse conceito de pesquisa abordando pensamentos filosóficos e teológicos desses especialistas para formalizar o pensamento científico de Harari. Harari descreve e especula dentro da paleontologia que Adão e Eva inserem no grupo dos hominídeos, isto é, os grupos dos seres pré-históricos que se assemelham com o homem atual, e os gêneros de hominídeos variam em alguns segmentos principais e sua temporalidade, numa variação de 5 milhões de anos, aproximadamente 120 mil anos. E os mais antigos são do gênero Ardipithecus e Australopithecus. O primeiro tem sua presença confirmada na Terra por especialistas, variando entre 5 a 4 bilhões de anos. Já o segundo de 3,9 a 3 milhões de anos. E para ele está muito longe do conceito teológico e filosófico abordado pelos especialistas citados. Harari reaviva o mito de Adão e Eva de uma forma feminista, ao dizer que uma mesma fêmea primata teve 2 filhas, e uma das quais se originou os chimpanzés, e a outra seria a nossa avó. Para ele, não é um casal que dá origem a uma nova espécie, mas uma população que é separada da outra. De forma geral, esses grupos de hominídeos são classificados como caçadores e coletores. Não possuem fixidez de território. Eram praticantes de nomadismo. A biologia cristã afirma que Deus criou o homem, mas, para Harari, a epistemologia deísta é apenas ficção. Ele mesmo cria a forma de um novo tipo de Gênesis. Em uma entrevista realizada no jornal Folha de São Paulo, editada em 10 de junho de 2006, a psicóloga Leda Cosmides, estadunidense, bióloga e PhD em psicologia cognitiva, pioneira no estudo da psicologia evolucionista,
relata que o nosso cérebro foi forjado por ambientes passados. Ela nega o determinismo biológico, mas diz que vários comportamentos atuais refletem adaptações a um mundo desaparecido. Harari reflete que durante praticamente toda a história da nossa espécie, os sapiens viveram como caçadores-coletores. Mas o que é um caçador-coletor? É um humano que vive em uma sociedade na qual toda ou a maior parte do sustento é obtido pela caça de animais selvagens e coleta de plantas silvestres. Nós humanos fomos caçadores-coletores até a Revolução Neolítica, sendo que a caça e a coleta foram os primeiros modos de subsistência do Homo sapiens. As descobertas arqueológicas sustentam a hipótese de que há 20 mil anos todos os seres humanos eram caçadores-coletores no Ártico e nas florestas tropicais. Para a doutora Cosmide, que a estrutura mental do Homo sapiens passou por determinados problemas adaptativos, assim como hoje os nossos ancestrais caçadores-coletores enfrentaram. Além disso, os caçadores-coletores são nômades e se movimentam a pé. Ela registra que os nossos cérebros e corpos de hoje foram forjados pelos ambientes passados e por isso guardam pistas deles. Por exemplo, nós não produzimos vitamina B12, mas precisamos dela. A principal fonte alimentar da vitamina B12 é a carne. Portanto, nossos ancestrais devem ter comido algum tipo de carne. Assim como Harari, que relata sobre o campo próspero da psicologia evolutiva, que muitas das nossas características psicológicas e sociais do presente foram moldadas durante essa longa era pré-agrícola, se unifica ao mesmo pensamento científico da doutora Cosmides, que a psicologia evolutiva faz recordar raças dos indivíduos que se encontram no mesmo sentido escatológico do ponto de vista da evolução do Homo sapiens. Continua.